O que aconteceria se nós pegássemos bebês de 6 meses de idade, só se alimentaram com o leite materno, e agora vão entrar então nessa fase de desmame, vão começar a experimentar os primeiros alimentos? O que aconteceria se nós deixássemos eles à mesa para comerem o que quiserem, quanto eles quiserem? O que aconteceria se fizéssemos isso e deixássemos por dias, semanas, meses e anos eles mesmos guiando sua alimentação? Pois bem, esse estudo foi feito pela pediatra norte-americana, doutora Clara Davis, na década de 20, há 100 anos atrás. Obviamente nós teríamos hoje alguns problemas éticos em fazer um estudo desse tipo, mas a doutora Clara Davis na época fez esse estudo, os resultados foram surpreendentes, maravilhosos, e muita informação pôde ser colhida com os artigos que ela publicou desse trabalho de um século atrás. Foram publicados 3 artigos, um em 1928, outro em 1939, outro em 1947, de autoria dela própria, contando sobre esses resultados. A gente vai estar vendo aqui então, de uma forma tal como é impressa nos artigos, com introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão, para a gente observar o que ela descobriu nesse estudo maravilhoso, surpreendente e lindo. Bem, então tudo que a gente vai estar falando aqui, precisamos ter em mente que é de 100 anos atrás. Todos os conceitos, as frases, o entendimento é de 100 anos atrás, 1920. De 1918 a 1924, que foi o período que ela fez um estudo de mais ou menos aí 6 anos, acompanhando esses bebês recentes mamados, que iam começar então a eles próprios cuidarem de sua alimentação e escolher a sua própria alimentação, para mostrar para a gente o que aconteceria. Pois bem, os pais de crianças com menos de 6 anos de idade, eles geralmente têm uma ansiedade muito elevada devido aos hábitos naturalmente variáveis das crianças nessa idade. E acaba sendo motivo de muitas consultas aos pediatras, desses pais com preocupação ao verem seus filhos frequentemente sem apetite. Típico dessa idade, né? Normalmente as crianças respondem às dietas prescritas pelos médicos fechando sua boca e se recusando a comer qualquer coisa. Estima-se que de 50% a 90% das consultas aos pediatras envolvem mães que ficam preocupadas com a falta de apetite de seus filhos. O Dr. Alan Brown, chefe da pediatria do Hospital for Sick Children em Toronto, na edição de 1926 do seu livro best-seller The Normal Child, Its Care and Feeding, que trata sobre educação infantil, ele aconselha as mães a colocarem seus filhos no que é literalmente uma dieta de passar fome até que eles aceitem a comer a comida prescrita pelos médicos. Os adultos, eles têm os corpos já formados. Eles têm uma grande reserva de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gordura, enfim, podendo mudar sua alimentação e não apresentar problema de saúde por determinados períodos de tempo. Com isso, eles podem sobreviver com uma dieta estritamente carnívora ou estritamente vegetariana, sem apresentar problemas enquanto suas reservas durarem. Já as crianças não estão na mesma situação, pois elas estão numa fase de crescimento acelerado, têm que sustentar esse crescimento acelerado e saudável e necessitam de um fornecimento constante de nutrientes para esse fim. E ainda há o fato de que o adulto, por grande parte de sua vida, já incluiu em sua alimentação alimentos não encontrados na natureza, refinados, processados, produtos alimentares incompletos, modificados, que são posteriormente misturados com outros ingredientes e adicionam-se substâncias químicas como aromatizantes, etc. E além disso, ainda existem as perdas de nutrientes solúveis pelo método culinário empregado ou pela forma de conservação empregada. Então, vão observando os pensamentos da época. De um século atrás já se discutia a técnica culinária empregada, já se discutia a questão do cozimento em água com a perda dos nutrientes que ficava nessa água cozida. Neste estudo, decidiu-se determinar se as crianças pequenas sabem instintivamente o que comer e se seus paladares servem como guias para a saúde e crescimento adequado.
Crianças no momento do desmame não possuem filosofias, teorias, vícios alimentares, nem memória de sabores. Elas vêm de uma dieta natural, adequada para a sua idade, composta somente pelo leite materno. Então elas não trazem nenhuma bagagem de vício por comida. Elas não conhecem os alimentos. As evidências demonstram problemas digestivos e alterações do estado nutricional de bebês onde o desmame deles ocorre na mesa junto à sua família, que consome pão branco, açúcar, pastel, conservas, molhos, enlatados. Esses alimentos incompletos, alterados, refinados, não faziam parte da dieta de 100 anos atrás. No caso, para a gente, de 200 anos atrás, né? Porque ela escreve isso no artigo há 100 anos atrás. E de forma alguma que seriam constituintes dietéticos ideais, nem mesmo para adultos. Então, há 100 anos atrás, eu também criticava toda essa alteração de alimentos, a questão dos refinados e dos processados em geral. Vamos ver os objetivos do estudo. Era descobrir se bebês, nessa idade de desmame, se eles conseguiriam escolher seus próprios alimentos em quantidades suficientes para sua alimentação, sem a ajuda dos adultos. Era descobrir se eles comeriam pouco ou muito dos alimentos oferecidos e se comeriam indiscriminadamente o que estivesse mais próximos a eles, motivados apenas pelas suas necessidades calóricas fisiológicas, ou se eles iriam apresentar preferências definidas por alguns alimentos. Em caso afirmativo, se essas preferências tenderiam a ser mais para uma dieta vegetariana, mais para uma dieta carnívora ou mais para uma dieta onívora. O que será que esses bebês iriam escolher para comer? Qual seria a predominância de alimentos que eles teriam, então? Era um dos objetivos que eles queriam descobrir. Queriam saber também se essas crianças se manteriam em um estado de saúde digestória ou se eles iam ter problemas de digestão, com desconforto em geral, vômito, diarreia, presença de alimentos não digeridos nas fezes, mostrando que eles não estariam, por exemplo, conseguindo digerir os alimentos, então, que estariam sendo colocados para eles fazerem suas refeições, uma vez que nunca tinham consumido. Eles queriam observar também se o crescimento e a erupção dos dentes, o ganho de peso, o bem-estar em geral, se ele se igualaria ao dos bebês alimentados da maneira tradicional com as dietas comumente prescritas para esta idade, que geralmente são papinhas, né, que é prescrito para essa idade. E a proposta aqui não, seria colocar o alimento mesmo para os bebês consumirem. Esperava-se descobrir se crianças após o desmame teriam condições instintivas de ajustar quantitativamente e qualitativamente a sua dieta para obter uma nutrição adequada e se seus paladares se serviriam como guias para a sua saúde e crescimento adequado. Seriam observados, então, 3 pontos nesse estudo. Os resultados, né, em termos de saúde e nutrição, que ia acontecer com essas crianças, que iam ficar livres para comerem o que quiserem, quando quiserem. Iria ser observado se a adequação das dietas autoescolhidas estaria de acordo, né, analisadas com as tabelas e padrões nutricionais da época. E iria se observar a contribuição feita pelo apetite e como que ele funciona. Como que ele vai orientando e como que vai se comportando esse apetite ao longo do tempo. E como é que foi então a metodologia empregada nesse estudo? Bem, mães solteiras e viúvas que não podiam sustentar seus filhos, elas eram encaminhadas ao equivalia a um orfanato criado em Chicago, que era para experimentação alimentar, no caso desse estudo. Após a admissão ser feita, as crianças recebiam sua última amamentação no seio de suas mães, encerrando então essa fase alimentar, para começar então a receberem seus primeiros alimentos, sendo monitorados dentro desse estudo. 15 crianças na idade do desmame, de 6 a 11 meses de idade, que nunca haviam experimentado comida alguma, de modo que não tinham influência alguma dos adultos, seja por paladar, por hábitos ou costumes, eles foram acompanhados por 6 meses a 4 anos durante esse estudo. E era oferecido a esses bebês recém-desmamados uma grande variedade de carnes, grãos, vegetais, frutas e leite. Era permitido que eles comessem os alimentos que eles escolhessem, na quantidade que desejassem, sem orientação ou interferência dos adultos.
Nenhum alimento era oferecido ou sugestionado para as crianças. As enfermeiras tinham que se sentar silenciosamente na mesa, ficavam com uma colher na mão e não podiam fazer nenhum movimento nem falar. Somente se a criança alcançasse um alimento ou se apontasse o alimento olhando para elas, é que elas deveriam pegar então esse alimento com a colher, levar em direção à boca da criança e só se a criança abrisse a boca que ela colocaria lá dentro então esse alimento. Elas não podiam influenciar, apontar, comentar, atrair a atenção da criança para nenhum alimento e nem se recusar a dar o que a criança alcançasse ou indicasse que estava querendo. Também era deixado uma colher com as próprias crianças para que elas tentassem usá-las caso conseguissem, mas elas podiam comer com as mãos, poderiam comer como preferissem, sem nenhuma correção ou comentário sobre seus modos. Ficavam completamente livres na mesa. As crianças comiam sozinhas para evitar tomarem um exemplo de outras crianças e serem influenciadas por elas. Então era cada um com a sua enfermeira, sua bandeja, seus pratos na frente, sem influência nenhuma de nada. Para se saber exatamente as quantidades ingeridas, todos os alimentos eram pesados e medidos antes de serem servidos, e o que caísse na mesa ou ficasse grudado no babador era pesado e anotado. Os cálculos das calorias, carboidratos, gorduras, proteínas ingeridas, eles eram feitos em períodos de 6 a 12 meses para ir se quantificando o total ingerido. A lista de alimentos oferecidos à criança, o que elas comiam durante esse estudo, era o seguinte: água, que era oferecida fora das refeições, né? Leite tipo A, cru, não pasteurizado, leite fermentado, então a coalhada a partir desse leite, também era oferecido, sal integral marinho, maçãs, bananas, suco de laranja ou polpa de laranja, abacaxi fresco, pêssegos, tomates, beterrabas, cenoura, ervilha, nabo, couve-flor, repolho, espinafre, batata, alface, aveia, trigo, milho, cevada, centeio, carne de vaca, carne de cordeiro, o tutano, mocotó, também chamado tutano de osso, aí de boi, carne de frango, miúdos na forma de timo, cérebro de boi, fígado, rim e peixe. Esses eram os alimentos utilizados. Então tinham alimentos que eram servidos somente na forma cozida, alguns somente na forma crua, enfim. Por exemplo, cozido na água era aveia, trigo, milho, cevada, o tutano de boi, o caldo de mocotó que era feito também, ovos pochê na forma mole. No vapor era cozido maçãs, ervilhas, frango, o timo, miolos, fígado, rins, peixe, tudo feito no vapor para evitar perdas. A carne de boi e de cordeiro era grelhada, as batatas eram assadas e muitos eram servidos na forma crua, como aveia, o trigo, ovos, maçã, banana, suco de laranja, abacaxi, pêssego, tomates, alface, cenoura, repolho, enfim, deixavam sempre na forma crua. Foram escolhidos alimentos, então, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, para que fosse fornecido todas as vitaminas, minerais, aminoácidos, gordura e carboidratos necessários. Somente alimentos completos, não industrializados. Alimentos comercializados na forma fresca e natural, nada de enlatados. O açúcar não foi utilizado, nem produtos derivados do leite, como creme de leite, manteiga ou queijo. A preparação dos alimentos era sempre a mais simples possível. As carnes, vegetais e as frutas elas eram cortadas, amassadas ou trituradas. Alguns alimentos foram servidos então tanto na forma crua quanto na forma cozida. Então a aveia, maçã, trigo, repolho, cenoura, ervilha, a carne de boi, o tutano de osso, os ovos era servido tanto na forma crua quanto na forma cozida. Para a criança escolher o que ela prefere consumir. Quando fosse cozido, era cozido e imediatamente servido. Então, servido sempre imediatamente após o cozimento, para evitar perdas também. A carne de cordeiro, de frangos miúdos eram cozidos por medida de segurança. Alguns alimentos então foram servidos somente na forma crua, como leite, alface, laranja, etc. O cozimento era feito no vapor para não perder substâncias solúveis sem adição de sal ou temperos. Então, era somente o alimento.
Não se alterava sabor, não se fazia nenhuma alteração nele. Somente no cozimento dos cereais que era acrescentado então um pouco de água para poder permitir esse cozimento, então, que não havia outra forma. Era colocado à mesa, em um prato à parte, sal marinho integral não refinado. Olhem o cuidado dela. Há 100 anos atrás, já não se queria usar o sal refinado. Não foram feitas combinações de alimentos como cremes, sopas, pão, bolachas, biscoito, enfim, para assegurar que cada alimento escolhido tivesse sendo consumido de forma isolada. Claro que a lista toda desses alimentos não era servida só de uma vez para as crianças. Eram divididos em 3 refeições por dia. Nas primeiras semanas, quando eles chegavam, eram 4 refeições por dia, mas depois eram 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. E em toda refeição, sempre havia, então, alguns alimentos das categorias de alimentos que eles dividiram, como leite fresco, leite fermentado, sempre tinha nas refeições, sempre teria 2 tipos de cereais, sempre teria proteína animal, seja na forma de carne e também de miúdos, sempre haveria frutas, sempre haveria os vegetais, sempre haveria o sal. Então, a mesa que eles teriam à frente para comerem sozinhos, escolherem, selecionarem, ficava dessa forma. Essa é uma foto tirada na época, ilustrando como eram as refeições que eles tinham para fazer. Se fosse ingerido toda a quantidade de um determinado alimento que tinha sido colocado à mesa, se eles comessem tudo, então na próxima refeição seria colocado um pouco a mais desse alimento, uma quantidade maior, para assegurar que ele nunca faltasse na refeição, que sempre sobrasse, para ter certeza que a criança ia comer o quanto ela quisesse e não ia parar de comer aquilo porque acabou. Se ainda tivesse, ela continuaria comendo. Então esse cuidado sempre foi levado em prática. Muito bem. E quais os resultados encontrados, então, de deixar a criança se fartar com esses alimentos saudáveis, naturais, frescos, orgânicos da época? Quais foram os resultados, então, encontrados? Bem, tudo foi medido, pesado, anotado, calculado. Enfim, eles observaram que cada uma das crianças desenvolveu seu padrão alimentar próprio. Nenhuma comia igual às outras. Cada um tinha seus jeitos de comer, suas quantidades. Enfim, cada caso, um caso. As crianças comiam quantidades muito variadas de refeição para refeição, frequentemente exibindo crises alimentares, entre aspas, durante as quais elas comiam grandes quantidades de um determinado alimento que eles preferiam. De modo geral, eles comiam uma maior quantidade e uma maior variedade de alimentos do que os pediatras da época prescreviam para as crianças nessa idade. Então, de modo geral, comiam mais. Por que de modo geral? Porque tem os períodos onde eles comiam menos também. É a oscilação, é a variação normal na quantidade de alimentos ingeridos e no tipo de alimentos ingeridos por refeição. Mas no total, calculado então a cada 6 meses, eles ingeriam uma quantidade maior e uma variedade maior desses alimentos. A refeição era finalizada quando a criança definitivamente parasse de comer. Quando então a criança não tinha mais nem o interesse pelos alimentos, não estava mexendo mais nada, ficava nítido que ela não queria mais, então a refeição era considerada como encerrada e a bandeja com os pratos, com os alimentos, era retirada então da sua frente. E isso ocorria em cerca de 20 a 25 minutos. Acredito que vocês conhecem esse tempo, que é o tempo de saciedade quando fazemos uma refeição. Não houve nenhuma falha na escolha de suas próprias dietas. Nenhuma criança apresentou falhas ou erros nutricionais na escolha e montagem de seus cardápios. Não houve constipação e nenhuma precisou usar laxantes. Exceto na presença de infecção parenteral, não houve vômitos ou diarreia. Infecção parenteral é infecção vindo a partir de injeções, vacinas, essas porcarias. Então, tirando isso daí, nenhuma teve vômito ou diarreia ou apresentou esse tipo de problemas. Resfriado, quando aconteciam, durava somente 3 dias no máximo e sem nenhuma complicação. Houveram alguns poucos casos de amidalite, mas sem nada de mais sério, até os 6 anos de idade.
que eles foram acompanhados. A única situação que levava eles para a enfermaria era a febre glandular de Pfeiffer, que é a chamada mononucleose infecciosa, a doença do beijo, o sapinho. Que aí eles atingiam uma febre de 39 a 40 graus, mas no mesmo dia já baixavam para os 37 graus. Se a gente for observar o período de recuperação de um adulto, se vocês observarem na literatura e depois compararem com dessas crianças aqui do estudo, vocês vão ficar surpresos. E as refeições, mesmo nessa situação, então, da mononucleose, as refeições continuavam sendo servidas da mesma forma. Eram eles que selecionavam sem interferência nenhuma. E isso tudo levou a uma observação interessante. A perda do apetite geralmente acontecia de 24 a 48 horas antes de começar a aparecer os sintomas de uma infecção aguda. Então já se começava a perder o apetite. E o apetite voltava cerca de 12 a 24 horas antes dos outros sinais de convalescência, ocorrendo quando a febre ainda estava alta, permitindo então que os observadores do estudo previssem corretamente quando que ia cair essa febre. Então, olha que interessante, o apetite desaparecia de 1 a 2 dias antes de começar a aparecer sinais e sintomas de uma infecção, e o apetite voltava de 12 a 24 horas, quando estava no pico da febre, eles já sentiam vontade de comer de novo, enquanto ainda tinha os outros sinais de convalescência. E isso não acontece da criança querer comer quando está nesse pico de febre, quando é feita essa prescrição dietética tradicional, que se dá os alimentos que o pediatra acha que é o indicado para a criança recusa o alimento quando está com febre, deixando ela livre. Ela acaba voltando a comer mesmo no pico de febre. E isso é um indicativo de segurança que essa febre vai desaparecer daqui 12 a 24 horas. Durante a convalescência, esse período de recuperação, elas comiam grandes quantidades de carne crua, cenouras e beterrabas, de maneira incomum. A demanda por maior quantidade de carne crua e cenouras pode ser facilmente compreendida, mas a curiosidade que os pesquisadores tiveram foi sobre a beterraba, se talvez ela pudesse fornecer substâncias antianêmicas, como ferro, dentre outras, devido ao fato que essas crianças consumiam quantidades muito grandes de beterraba nos primeiros 6 a 12 meses após o desmame, e depois não consumiam mais a beterraba. Somente depois dos resfriados ou da febre glandular aguda, de Pfeiffer. E é interessante a gente observar essa questão da utilização de carne crua para recuperação, que há outros estudos que nós já comentamos em aula, que encontraram os mesmos resultados, comparando vários modelos dietéticos, mas no caso em adultos e com patologia e doentes, até terminais, há sempre uma recuperação mais acelerada quando a gente compara o consumo de uma alimentação com carne crua, numa dieta crudívora, 100% crudívora, porém onívora com carne crua, em comparação a uma dieta estritamente vegana, crudívora. A onívora crudívora, a recuperação em vários estudos foi bem mais rápido. E no caso aqui as crianças, nós observamos que naturalmente elas têm essa tendência e essa escolha e naturalmente se curam muito rápido. Algumas das crianças que chegavam para esse estudo, elas vinham em péssimas condições de saúde, com desnutrição, raquitismo, enfim, elas vinham de famílias que não tinham mais condições de sustentá-la. Olha a radiografia mostrando como é que estavam os ossinhos de um desses bebês. A primeira criança recebida apresentava raquitismo severo. E mesmo assim, obrigado por uma promessa de não interferir, de não deixar nada por fazer em seu detrimento, era colocado um pequeno copo de óleo de fígado de bacalhau, junto ali na mesa com as refeições, para se a criança quisesse ela pegar e tomar. E foi interessante que essa criança, ela bebia de forma irregular e em quantidades variáveis
esse óleo de fígado de bacalhau, até que o cálcio e o fósforo tivessem se normalizados nos níveis sanguíneos e as radiografias indicassem que não tinha mais raquitismo, que já estava curada. Após isso, ela nunca mais tocou nesse copo com óleo de fígado de bacalhau. Nenhuma das outras crianças recebeu óleo de fígado de bacalhau. Então, somente essa, que estava nessa situação mais severa, que eles fizeram esse experimento de deixar o óleo de fígado de bacalhau. E o resultado realmente assusta. Mas nenhuma das outras crianças recebeu óleo de fígado de bacalhau, viosterol, tratamento por raios ultravioletas ou algum adjuvante dietético, enfim. E todos os casos de raquitismo foram curados em aproximadamente o mesmo período de tempo que esse primeiro que bebia o óleo de fígado de bacalhau, por decisão própria, escolha própria, até se curar, depois não tocava mais nisso, não queria mais. E os outros todos se curaram sem utilizar ele, somente selecionando suas próprias dietas. Independente da condição apresentada, quando eram recebidos para esse estudo, o estado nutricional de todos era frequentemente checado em intervalos de tempo regulares através de exames físicos, análise de urina, hemogramas e radiografias. Todas as crianças participantes do estudo sempre atingiam o padrão ótimo, tal como os exames confirmavam. Todas. No artigo Psychological Aspects of Nutrition, publicado pelo Dr. Joseph Brenneman no Journal of Pediatrics, ele cita: eu vi crianças em várias ocasiões, e elas formavam o melhor grupo de espécimes do ponto de vista físico, comportamental, que eu já vi em crianças com essa idade. Vamos ver a discussão sobre esse estudo. Claro que eu estou apresentando aqui exatamente o que está publicado nos artigos. Claro que nós teremos muito para estar discutindo referente a esses estudos aqui. Mas vamos nos limitar a observar o que está na literatura, o que foi publicado. O número total de refeições feitas pelas crianças que participavam do estudo foi mais de 36 mil. Num dos artigos ela cita até de 37, 38, 39 mil refeições feitas e então contabilizadas para serem calculadas. É muito trabalho, hein? As calorias ingeridas diariamente eram calculadas a cada 6 meses e sempre estavam dentro dos padrões ideais individuais e nenhuma criança ficou gorda ou magra demais. Então, mesmo tendo essas oscilações de apetite, essas crises alimentares, entre aspas, no qual a criança come somente um tipo de alimento numa refeição, em grandes quantidades, enfim, quando se calculava, então, a cada 6 meses, os padrões ideais, individuais, estavam sempre corretos. Era impossível prever o que as crianças iriam comer em sua refeição. Oscilava muito, variava muito. Quando elas consumiam ovos, por exemplo, podia ser de 1 a 7 ovos numa refeição. As bananas podia ser de 1 a 4. O leite tinha ocasiões que seria de 325 ml e outras vezes 1,4 litro de leite que elas iam estar consumindo numa refeição. Variava-se demais. O sal, elas consumiam esporadicamente. Às vezes elas balbuciavam, engasgavam ou choravam após colocarem o sal na boca, mas nunca cuspiam de volta ele. E normalmente pegavam mais e repetiam tudo de novo. Choravam, balbuciavam, enfim, consumiam. Não havia preferências definidas entre alimentos crus ou cozidos. Tudo variava. Refeição para refeição, dia para dia, tudo variava. Carne, ovos, cenoura e ervilha eram indiferentes, então, para eles ser consumidos crus ou cozidos. Aveia e trigo, eles preferiam cozidos. A banana, eles preferiam na forma crua. Já o tutano de osso, o mocotó, eles preferiam sempre cozido. A tendência de todas as crianças era consumir certos alimentos em ondas. Ia se aumentando o consumo de um determinado tipo de alimento por um período, depois ia abaixando, enfim, ia sempre variando, sempre em ondas, como os gráficos mostravam. Mas nunca ocorria sinais de excesso desses alimentos ou intoxicação por um consumo excessivo de algum tipo de alimento.
A proporção dos macronutrientes ingeridos, proteínas, carboidratos e gordura, ficava sempre dentro do recomendado para a idade deles. Inclusive o percentual de proteínas, que na época era recomendado de 10 a 17% do total calórico da dieta vir de fontes proteicas, eles consumiam de 9 a 20%. Já os carboidratos ficavam em torno de 48% e as gorduras 35% do total calórico da dieta, que na época eles falavam que era um pouco fora das recomendações, mas hoje nós sabemos que não. Não foi feita análise estatística e quantitativa do teor de vitaminas e minerais ingeridos. Então veja bem, eles não calcularam então o teor de vitaminas e minerais que foram ingeridos. E claro que isso é um ponto de discussão e de crítica e que seria muito interessante também ser feito, também ser analisado sem dúvida alguma. Mas olhem o pensamento deles na época. Pois os alimentos escolhidos eram frescos, integrais, de produção local, cultivados de forma natural, orgânica, com amplo consumo de frutas e vegetais frescos crus, o sal marinho era integral e não refinado, o que garantia uma grande quantidade desses micronutrientes. Então eles sabiam que só estavam dando alimentos ricos em vitaminas e minerais, muito bem elaborados e muito bem preparados, com o mínimo de interferência possível na forma natural desses alimentos. Então eles optaram por não fazer essa análise estatística quantitativa. O radiologista do Children's Memorial Hospital, Dr. Espach, ele avaliou as estruturas ósseas das crianças desse estudo e constatou perfeita calcificação, independente se elas chegavam ou não com raquitismo, pois era sempre revertido. Os alimentos escolhidos pelas crianças não era leite com cereais e algumas frutas como se imaginava que seriam. Não havia um padrão, na verdade, como eles comiam. Eles mudavam muito. No momento, eles ingeriam de jejum meio litro de suco de laranja e fígado de boi. No outro dia, eles preferiam ovos, banana e leite. Variava bastante o que eles comiam. Este padrão, que aparentemente era errático e irresponsável, no final das contas, sempre atingia seus requisitos nutricionais necessários e estavam sendo guiados somente pelo apetite e paladar. O segredo para esse estudo dar certo, o segredo para que esses cálculos dessem certo, para que tudo saísse correto, é que era somente oferecido alimentos nutritivos e nada de junk food. Veja bem, isso está nos próprios artigos da época, de 100 anos atrás, já criticando junk food. É até um pouco difícil a gente imaginar, puxa, mas o que seria junk food há 100 anos atrás, onde Estados Unidos, sim, estava surgindo naquela época supermercados, aqui para a gente nem existia ainda. Mas já estavam discutindo isso, nada desses enlatados, nada desses processados e refinados. E era isso que garantia, então, o resultado, o sucesso, que o apetite e o paladar das crianças fossem guiando elas para uma saúde maravilhosa. Com exceção do alface e do espinafre, todos os alimentos da lista foram experimentados por todas as crianças várias vezes durante o estudo. Somente nas primeiras semanas, elas comiam bem diversificadamente, experimentando vários alimentos diferentes. Depois elas começavam com padrões de preferência, um apetite mais seletivo, certamente guiados pelo gosto, pelo cheiro, pelo conforto, pelo bem-estar, que elas mesmas estavam experienciando, sentindo, então definindo seus alimentos ali instintivamente. Nos primeiros dias, eles preferiam ansiosamente por alguns alimentos que eles gostavam mais e deixavam outros de lado. Às vezes, uma criança comia principalmente verduras por vários dias seguidos. Então, de repente, ela começava a preferir alimentos que tinham mais amido. É aquela oscilação em onda. Uma escolha alimentar em onda, por períodos um tipo de alimento, outros períodos outros tipos de alimentos. E isso pode nos levar a refletir algumas questões sobre a nossa própria alimentação. É por isso a proposta a gente está vendo esse estudo aqui. Eu estou apresentando o que foi publicado na época de 100 anos atrás, mas nós temos muito que discutir e conversar em aula sobre esse conteúdo, que é riquíssimo para nós analisarmos tanto na dieta das crianças, quanto na nossa própria dieta e nossos padrões alimentares. Há muito a ser questionado e discutido, porque estudos desse tipo é meio difícil ser feito devido a questões éticas, obviamente. Outras vezes era surpreendente o fato
de se limitarem a comer beterraba no jantar em quantidades 4 vezes a mais do que era normal eles comerem. De repente, comia-se muito a mais da tal beterraba. Uma criança podia às vezes beber 250 gramas do leite ou da coalhada e em uma refeição, além da refeição completa, e no jantar não querer mais leite. Durante vários dias, a criança comia uma porção habitual de carne, nos dias seguintes começava a comer cada vez mais carne, depois diminuía esse consumo novamente. Esse fato traz a ideia de que, obviamente, o corpo da criança estava necessitando urgentemente de alguma substância contida na carne, o motivo pelo qual ela estava aumentando o consumo instintivamente. É isso que os pesquisadores deduziam. Conclusões que eles chegaram com o estudo. O que esses estudos, então, trouxeram de conclusões para os pesquisadores? Essas crianças que autosselecionaram o seu cardápio a partir de vários alimentos simples desenvolveram-se muito bem, mostrando ser este um método seguro de alimentação após o desmame. Esses estudos influenciaram então a mudança em padrões alimentares de crianças em fase do desmame. Nós temos hoje em dia o BLW, Baby Lead Winning, que é o bebê guiando o seu próprio desmame, selecionando seus alimentos. É um modelo novo alimentar que nós temos aí atualmente, em oposição à estratégia das papinhas, onde o adulto que seleciona o que ele acha, o que ele acredita, o que ele estuda que a criança deve comer. Enfim, então o BLW é uma tendência que vem crescendo muito nessas últimas não vou dizer 2 décadas ainda, eu vou dizer mais nessa última década que está mais forte esse conceito de deixar a criança selecionar seus alimentos. Porém, os estudos são maravilhosos, como a gente está vendo aqui, há 100 anos atrás, que já se descobriu isso, já se entendia dessa forma, será melhor para a alimentação infantil. Bom, nenhuma das crianças ficou então muito magra ou muito gorda. Todos tiveram crescimento, ganho de peso, desenvolvimento ósseo e muscular, vigor normal, demonstrando terem saúde e bem-estar. Todos. A alimentação dessas crianças, dentro de um certo período de tempo, incluía todos os elementos necessários, como se elas estivessem comendo de acordo com as prescrições científicas. O apetite da criança mudava de uma refeição para outra, dia após dia, mas a alimentação sempre atingia então os níveis otimizados quando era calculado ao longo do tempo. O apetite pode ser falível se a dieta tiver a presença de alimentos processados, como açúcar, farinha branca. Por isso, a autosseleção dos alimentos, deixar a criança escolher esses alimentos, pode não ter nenhum valor, ou ter um valor duvidável, se os alimentos oferecidos para a criança selecionar forem de qualidade inferior. Do contrário, deixar o apetite da criança livre, tal como os animais e os povos primitivos sempre fizeram, elimina a anorexia e os problemas alimentares comuns em crianças. Mesmo nessa idade deles, o sistema digestório consegue lidar normalmente com os alimentos simples e naturais. Ou seja, não se encontravam pedaços então de alimentos não digeridos ou mal digeridos nas fezes. O sistema digestório desses bebês, dessas crianças ao longo dos anos, era verificado que conseguia lidar perfeitamente com os alimentos que eles próprios selecionavam para consumirem. Esse daqui é o Ear, que chegou ao estudo com 6 meses de idade, como mostra aqui a primeira foto, é o que tinha o raquitismo severo. Dá uma olhada depois, com 15 meses e meio, como é que ele estava. Foto que ela publica no artigo. E ela vai publicando foto de vários outros, do Donald, do Abraham. Enfim, a doutora Clara Davis, ela faleceu em 1959, pouco mais de 80 anos. Essa aqui é uma foto dela em seu aniversário de 75 anos de idade. E posteriormente nós vamos ampliar essa discussão e vamos fazer mais comentários. No momento, é importante a gente ter em mente que nosso trabalho de divulgação de conhecimento e saúde para todos é o nosso foco principal
de trabalho.